a gente já vai abrindo aqui o nosso encontro de hoje, o nosso debate. Eu já vou perguntando aqui para o Manuel Rogério. Manuel Rogério, políticos já estão pedindo para que as reformas fiquem para depois das eleições. Quer dizer, novo governo e as velhas práticas políticas, é isso? Olha, eu acho isso um absurdo. O Brasil precisa, com muita urgência, de todo esse tipo de reforma que já foi anunciada. Tudo que o Brasil se projeta para o mundo depende dessas reformas. E não é a eleição municipal, uma eleição regional que não tem nada a ver com o que se acontece no contexto do país, nas questões que se decide no âmbito do Congresso Nacional, que vai fazer alguma diferença. Eu penso que os deputados e senadores que estão lá no nosso Congresso Nacional, eles têm que se focar nas reformas que a gente precisa a nível de Brasil, a nível nacional. E deixa aqui para as questões regionais, Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, ou nas outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Muito bem. Já anunciado aqui, já presente aqui, o Luiz Carlos Andrade, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Santos, o Sintracomos. Luiz, tudo bom? Boa tarde a você. Boa tarde, Heraldo. É um prazer falar aqui no painel regional com o Milton, com o doutor Manuel Rogério, com a Jéssica. É um prazer estar aqui participando desse evento importante. E eu já vou emendar essa mesma questão que eu levantei aqui para o Manuel Rogério. Novo governo, velhas práticas. As anunciadas reformas, medidas, reforma da Previdência, os políticos, principalmente aqueles que são candidatos, né, estão pedindo para que o governo Temer deixe para depois das eleições. Quer dizer, aquela velha prática no novo governo. Heraldo, o nosso país, ele vive de solavanco, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é a manutenção da democracia. Porque os países que hoje estão melhor situados, eles passaram por muitas guerras, muitas revoluções, né? Desde os Estados Unidos, a Espanha, Guerra Civil Espanhola, a separação lá dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão. E nós vamos pagar esse preço. Por quê? Porque você soma quanto tempo tem a nossa Constituição. Então, eu acho que, infelizmente, nós vamos passar por alguns percalços. Vamos ter que nos livrar desses maus políticos e vamos ficar com aqueles melhores. Eu acho que é isso que o país está passando por isso. Porque, se não, veja, quando o Sarney entregou para o Collor, como é que estava o país? Né? Com todos aqueles problemas, o Collor tomou a poupança do povão, inclusive dos velhinhos, para tentar botar o Brasil no eixo. Mal o Itamar e Fernando Henrique colocou o Brasil no eixo, entra o Lula com o país praticamente saneado. Mas o nosso país, nós padecemos de um pecado mortal. Não, o povão depende dos políticos, ou seja, os projetos nossos são a curto prazo. E o país do tamanho do nosso tem que ser secular, 50 anos, 100 anos, os grandes projetos. Não é um mandato de 4 anos que vai corrigir tudo, no máximo 2. Mas era preciso que o outro governo que assumisse não pegasse, como diz o gaúcho, o cavalo encilhado, montasse e já saía andando. Não é assim não. É preciso que a população, inclusive o povão em geral, eu tenho insistido nisso, a população tem que ter o seu próprio projeto, independente do governo que vai assumir a cadeira. Nosso projeto é de Estado, não é de governo, não é de mandato. Essa dificuldade é problema cultural nosso. Ô, Milton, essa questão específica aí da reforma da Previdência, anunciada, cantada, dizendo que se não fizer a reforma, se não mexer agora, já nos próximos anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados pensionistas. Mas o governo está protelando, a pedido dos deputados, enfim, senadores, principalmente os que são candidatos em suas cidades, para que deixem depois das eleições. Quer dizer... Mais uma vez essa jogada? A jogada são as articulações dos bastidores lá de Brasília, né?
quem conhece Brasília sabe muito bem que aqueles corredores, principalmente aquele túnel do tempo, muito conhecido, onde vai de um anexo para o outro, muitas coisas acontecem, muitos conchavos são feitos. Agora, o que nós não podemos deixar bem claro para os nossos telespectadores é com relação aos nossos aposentados, né? Essa reforma, ela vem sendo falada há anos e sempre cai no colo o prejuízo naqueles que mais necessitam, que são os nossos aposentados. Então, eu vejo espero que realmente após as eleições, e não vamos dizer após as eleições no meio de outubro, final, não, ou em novembro. Vai ser só o ano que vem, com certeza. Esse ano praticamente não se faz mais nada lá em Brasília. Esperamos que 2017 nós possamos ter um ano aí de muitas articulações para o bem, que essa reforma da Previdência realmente saia do papel, né? E que haja, de repente, nós falamos aí sobre isso semana passada, se não me falha a memória, aqui no painel regional, essa nova etapa de chamar os aposentados, de a gente poder realmente ver se esse número está batendo. Se as pessoas que estão recebendo realmente estão vivas, se realmente elas estão necessitando de um auxílio-doença, entendeu? Eu acho que tem que ter uma força-tarefa nesse sentido para que a gente possa realmente ter uma reforma boa na Previdência e poder aí equilibrar as contas da Previdência. Senão, a Previdência vai quebrar. Ô Luiz Carlos, qual é a leitura que os sindicalistas estão fazendo dessa questão da reforma previdenciária? No caso específico da tua categoria, do teu sindicato. Bom, Heraldo, é aquela história, né? O país, ele teria que ser passado a limpo. Mas isso teria que ter uma revolução, praticamente. Porque, você veja, você tem desde as caixas de previdência do servidor público municipal, da estadual e da federal, e você tem um desarranjo proposital nos 3 governos. Se não, veja, se você pegar uma secretaria municipal, um servidor ganha 2 mil, o outro ganha 10, o outro ganha 20. Sai do mesmo tesouro, do mesmo cofre. Então, por que nós não botamos isso aí em ordem? O Estado, nos 3 níveis, de acordo com a sua função, você é engenheiro, a sua especialização é essa, você ganha um valor. Pode ter 10 ministérios. Então, cada ministério ele deveria ganhar o mesmo salário. Então, e assim, consequentemente, nós temos 2 tratamentos para a Previdência. O servidor, ele às vezes não contribuiu para a Previdência, mas ele pode aposentar com 50, com 100 mil, com 50 mil, com 30 mil. Então, por que 2 previdências, uma privada e uma pública? Vamos fazer uma só? E vou botar um critério para todo mundo igual, todo mundo que contribuiu vai receber. Porque há pouco tempo, de vez em quando, você vê anistia, né? Agora estão anistiando 30 bilhões para Friboi. Você tem notícias dos empréstimos feitos para o exterior, que não foi o povão que acordou. Então vai desviando. Por exemplo, a desoneração que a Dilma fez com Manteiga lá. O que desorganizou agora, que desgraçou a Previdência, foi aquela desoneração. Nós esperamos que seja feita justiça com os injustiçados, tá? E o critério é aquele. Não dá para um político aposentar com 8 anos e você com 65. Entendeu? Então, essas distorções todas tem que pôr na bandeja e botar em ordem tudo isso. É um descalabro que está acontecendo e todo mundo fingindo que o povão é burro. O povão não é burro, não. Mas uma hora vai chegar a vez de quem manda no povão. Então, o processo está invertido. Muito bem. Agora, o Rogério já tem uma posição mais sectária em relação à Previdência. Acha que realmente, do jeito que está, quebra. Eu realmente tenho esse posicionamento, mas não posso desprezar o que foi dito aqui com simplicidade, com muita sabedoria. Nosso representante sindical colocou uma questão muito importante. Colocou a questão das contribuições da Previdência. O Milton também colocou a questão de fazer uma auditoria em tudo isso e ver o real estado da Previdência hoje, para ver se vai tirar muito ou se vai tirar só pouco, porque é fato que vai tirar, porque os cálculos eles são atuariais, eles fazem uma projeção no tempo, você não consegue imaginar uma coisa momentânea, só hoje, por exemplo, faz uma auditoria, a Previdência tem tanto
e com esse tanto a gente consegue pagar o pessoal. Não, não dá. O cálculo é atuarial, ele é por uma expectativa de vida da pessoa. Você vê, às vezes a expectativa de vida da pessoa é de 70 anos, ela pode alcançar os 100 anos. Hoje o ser humano ele tem vivido mais, a medicina evoluiu muito. Agora, o sistema brasileiro é um sistema de distribuição. Vai ter aqueles que vão contribuir mais, e aqueles que ainda que tenham contribuído menos, vão receber também. Foi o sistema que foi adotado pelo Brasil. E hoje vai ser muito difícil mudar esse sistema, porque nós temos hoje uma grande maioria de brasileiros que estão numa classe ínfima da sociedade, que estão em sobrevida, num ganho, depende até do Bolsa Família para sobreviver, não é nem uma previdência, é uma ajuda social. Então, todo esse contexto não pode ser desprezado. Agora, é uma realidade que o Brasil vai ter que enfrentar isso aí. E o Heraldo falou uma questão. Ah, mas vamos deixar para depois da eleição? Não, tem que enfrentar agora. O Brasil não pode perder mais tempo, o Brasil já perdeu muito tempo. Nós tivemos um período de retrocesso e ele precisa de muita rapidez para recuperar tudo isso que perdeu. Então tem que colocar tudo isso no Congresso Nacional, independente se seja a época de eleição ou se não seja. Nós temos que fazer reforma previdenciária, nós temos que fazer reforma trabalhista, nós temos que fazer reforma tributária, nós temos que fazer reforma política. Essa é uma realidade do Brasil. A sociedade evoluiu e a gente não pode ficar preso ao passado, é uma nova realidade. Então, dentro dessa nova realidade, o Congresso está aí, ele vai ter que discutir isso. Às vezes, muitas pessoas vão dizer, são bandidos, estão tirando nossos direitos, mas eles vão ter que ter coragem para enfrentar isso, porque é uma realidade. Ele como político, ou eles como políticos, eles vão ter que enfrentar isso e dizer, olha, tira ou mantém ou acrescenta, mas vai ter que fazer isso em época de eleição ou não seja época de eleição. Outro aspecto dessa questão previdenciária, Luiz Carlos, diz respeito, você mencionou a questão das desonerações desastrosas da Dilma, mas a conta, pela proposta que está sendo apresentada pelo governo, vai apenas para o trabalhador. Os furos nesse cofre da Previdência não estão sendo remendados. São empresas que devem uma Previdência, clubes de futebol que promovem aí um grande desequilíbrio, até em termos de expectativa do jovem, na medida que paga salários astronômicos para alguns jogadores de futebol, quer dizer, e desestimula estudo, desestimula outros setores da juventude. Quer dizer, essa dinheirama toda que escorre, o governo não vai buscar. Então, prefere colocar na costa do trabalhador. Então, o problema, Heraldo, aí o doutor Rogério falou, o problema é que nós vivemos de pedágio, né? Um pedágio aguardava o impeachment, agora outro pedágio aguarda as eleições. Por que a Dilma caiu? Porque a Dilma não tinha mais base. Então, o presidente Temer, inteligentemente, ele depende do apoio. Se os líderes que apoiam a sua bancada falar não, ele não pode ir para frente, ele tem que suportar o que vem das bases. Então, o problema de esperar para depois é justamente esse. E o problema mais grave do Brasil é a nossa dívida bancária, que ninguém fala, né? Isso aí é uma coisa meio subterrânea. Nós pagamos a metade do que nós produzimos, nosso PIB, só para pagar a dívida interna e externa. Então, essa é a verdade, é que é pouco falada. Então, essa gritaria que é para reformar, na verdade, é para pagar os bancos, não é porque está distorcido isso ou distorcido aquilo, não. Agora, de novo, o nosso Estado brasileiro ele teria que ser aperfeiçoado na sua cobrança sem fazer média, que nem você falou, Heraldo. Há muitos ralos aí visto, né? É só chamar o pessoal da Receita Federal, eles vão mostrar ainda. Não sei se é critério para perdoar alguém, né? Que outro dia tinha um dirigente de uma entidade patronal aí que estava devendo, não sei se é 7 ou 10 bi, e contando história aí, negócio de não pagar o pato, não sei o quê, e está devendo os tubos aí. Então, veja, daquele tipo lá não deve ter pouco, deve ter muito.
Porque você veja, dois Brasil. Hoje, você vê, a Oi aí pediu a recuperação judicial para 10 anos. A pergunta é, um empresário pode botar centenas de trabalhadores na rua. Um trabalhador, se não pagar a pensão, vai preso. Então, o Congresso nosso é muito amável com o empresário. É igual na área de polícia, né? Você vai fazer um BO, você faz um BO eletrônico. Mas se um patrão te der um cheque de R$10, aí você tem que ir lá no DP, fazer lá, ficar o sabor do escrivão para fazer o BO. Então, você não pode fazer eletrônico. É 2 Brasil que nós temos. Muita condescendência para com muitos ou não, poucos? É 2 Brasis. Tanto na Previdência como no resto. Milton, como é que resolve isso? O doutor falou, foi muito feliz na sua colocação, nós precisamos de várias reformas. Eu digo, já disse a semana passada aqui e vou repetir, eu acho que a reforma política já está agora, na porta daqui 15 dias, né, nas eleições, que você, telespectador, pode fazer essa reforma política, né? Porque se depender lá de Brasília, a gente está roubado, entendeu? Então, vote bem, vote consciente. Tem muitos candidatos que estão à reeleição, que são bons, que com certeza dá para a gente votar, dá mais um voto de confiança, mas tem muitos que estão aí, que ficaram 4 anos, não fizeram absolutamente nada. Tem outros que estão aí caindo de paraquedas, querendo uma boquinha, né? E por aí vai. Então a reforma política começa por aí. E quando o Luiz Carlos fala de pedágio, eu incluo mais um pedágio aqui, viu? Tem um pedágio do Cunha. Porque o Cunha, de segunda-feira que vem, vai lá, estão tentando achar o Cunha para entregar a intimação dele para dia 12 começar a cassação do Cunha. Então, se o Cunha for cassado, olha, não sei o que vai acontecer nesse país, viu? Rogério, o Milton falou que pode começar pela casa, citando as eleições. Você acha que pode começar também? É uma iniciativa? A primeira reforma quem faz é o povo, afinal tudo emana do povo, isso é democracia. É o povo que traz tudo, o que está acontecendo, é o nascedouro de tudo. Agora, essa questão do Cunha é interessante, porque ele dá uma entrevista para o jornalista, mas não consegue ser achado para ser intimado. Eu fico até preocupado com isso, porque isso causa uma certa insegurança jurídica brasileira, porque isso leva as pessoas a acreditar que tudo pode nesse país. Eu acho que já deveria ter publicado algum edital. Se ele não saiu do país, publicaria nos jornais de grande circulação, nos lugares onde ele ainda tem estabelecimento oficial, porque ele tem gabinete, e ele estaria dado como intimado para sanar qualquer tipo de nulidade que possa ser questionado. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Painel Regional. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Olá, eu sou o Darcinho, o negão do caminhão. Meu número é 15678, São Vicente, sorrindo para o futuro. Atitude para mudar. Por uma nova São Vicente, vote Alexandre Rodrigues, 40620. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Wilson Cardoso, 40456, uma nova geração. Não vote em aproveitador. Vote em trabalhador. Gilmar da Tapioca, 40.170, para fazer a diferença. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com conteúdo de qualidade, com independência e coragem.
É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno, independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br. Uma das maiores distribuidoras de alimentos da Baixada Santista. A Nelore Prime atende com excelência e qualidade os diversos segmentos do mercado. Com a própria frota de veículos, realizam as entregas com agilidade e segurança. A empresa conta com uma equipe altamente capacitada e comprometida que sempre oferece o que os clientes necessitam. Nelore Prime, qualidade em alimento. Temos tudo para organizar um transporte público seguro e eficiente. Vamos unir o transporte alternativo com o VLT, modernizar o sistema, criar novas linhas, valorizar quem já trabalha na área. Vamos respeitar a população, ouvindo sua opinião sobre o que precisa melhorar. Afinal, quem usa o transporte público todo dia é quem conhece os problemas e as soluções. Vote 15 para mudar. Pedro Gouveia, prefeito! Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Olá, já de retorno aqui para o painel regional, para o segundo bloco do programa. E nós temos um fato a lamentar, que foi a hostilização a uma jornalista do jornal A Tribuna, que ontem cobria lá uma assembleia no Sindicato dos Taxistas, e foi hostilizada, agredida, né? Agredida por atos, né? Por parte de alguns taxistas, e ela menciona também o vereador Ademir Pestana. Sobre esse fato, a Regional de Santos, do Sindicato dos Jornalistas, soltou uma nota que a Jéssica apresenta agora. Vamos lá. A diretoria da Regional Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo lamenta os atos praticados por alguns taxistas contra a repórter do jornal A Tribuna, Débora Pedroso, na manhã desta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2016, na sede do Sindicato dos Taxistas em Santos. Pressionada e ofendida por alguns profissionais e pelo candidato a vereador Ademir Pestana, do PSDB, e seu assessor Fernando Scheffer, a profissional teve que sair do local e voltar algum tempo depois para finalizar o seu trabalho. A Regional Santos respeita o direito de qualquer categoria se manifestar e protestar contra qualquer empresa de comunicação quando se acha atingida, mas lembra que a jornalista é uma trabalhadora assalariada e estava nos exercícios da sua profissão, que é apurar e relatar os fatos. A direção vai exigir a punição dos envolvidos junto ao Sindicato dos Taxistas, a direção do PSDB, a Câmara Municipal e pedirá providências às autoridades competentes. Glauco Braga, diretor regional do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Está aí muito bem a nota do Sindicato dos Jornalistas. Maria Rogério, não é por aí que se resolvem esses conflitos, né? A gente sabe que é uma questão delicada, que envolve taxistas, uma categoria aí muito respeitada na cidade, e essa nova modalidade de serviço, de prestação de serviço aí, de transporte, que é a URB, quer dizer, vai ter que se chegar a um denominador comum, mas não envolvendo, partindo para agressões, principalmente de uma jornalista que está aí no meio do conflito, apenas relatando, observando e cumprindo com o seu papel. Olha, a Câmara Municipal de Santos sempre foi palco de grandes debates, de grandes polêmicas. Afinal, é lá que se coloca todas as questões da cidade. Foi polemizada essa questão do Uber e dos taxistas, porque é uma coisa atual agora e que necessita de uma regulamentação. Partiu-se um projeto que foi colocado em discussão e o prefeito sancionou. Mas eu acho que tudo isso está caminhando para ser resolvido dentro da cidade, afinal, é a vontade do povo que sempre vai ser estabelecida. E lá pode todos vocês aqui e todos os nossos telespectadores, pode ter certeza que lá ninguém é contra o povo. Eu acompanho muito as sessões da Câmara, o que se quer lá é uma coisa legal, regulamentada, não afoita, que as questões sejam debatidas, não prejudicando uma categoria, mas também não prejudicando uma evolução da sociedade.
Quanto a esse episódio específico que relatou aqui a Jéssica com a nota do Sindicato do Jornalista, eu lamento muito que a jornalista tenha sido hostilizada, mas eu posso fazer aqui uma defesa do vereador Ademir Pestana. Eu conheço pessoalmente, eu tenho muito contato lá na Câmara com ele, é uma pessoa de muita simpatia, é uma pessoa muito educada. Acredito que pode ter tido um mal entendido aí, porque realmente quando uma categoria, está aqui o nosso sindicalista aqui não me deixa mentir, quando uma categoria está defendendo os seus direitos, aqueles sindicalizados acabam se exaltando e começam a discutir e pode ter tido um mal entendido aí, porque eu tenho certeza da hombridade, da seriedade e da respeitabilidade do Ademir Pestana. O que não se pode jamais, Milton, você é jornalista, sabe disso, é confundir a pessoa do jornalista com a posição política adotada pelo jornal sobre determinados temas. Quer dizer, isso que é inaceitável. Então, quem está no conflito tem que ter, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Luiz Carlos, e saber distinguir esses fatos, né? Não é a figura do jornalista em si. Se o jornal pende para determinado lado, que se faça um protesto lá ou procure a direção do jornal e se esclareça. Agora, jamais agressão, jamais ofensa, jamais ameaça. Isso realmente é inadmissível. O doutor Rogério foi muito feliz na sua colocação. Eu também quero me solidarizar com o vereador Ademir Pestana, também o conheço, sei da integridade dele. Né? Eu acredito que no calor ali da conversa, de repente a jornalista ou alguém interpretou o vereador de uma forma errada, e eu também quero acreditar, não estou aqui defendendo o vereador, não tenho procuração nenhuma para isso, mas eu acredito que ali no calor possa ter interpretado de uma forma errada, né? E também vai um recado aí para os assessores, né? No momento desse de eleição, tira o candidato, tira o vereador de lá, nem aparece para falar, né? Porque qualquer coisinha respinga no candidato e no vereador. Eu quero aproveitar também e mandar um beijo carinhoso para a Adelaine Amaral, que é assessora de imprensa do vereador Ademir Pestana, muito competente. Então eu acho que isso foi um mal entendido. E outra coisa, semana retrasada teve um ato desse nas escadarias da prefeitura. E aonde lá eu estava, né? E eu pude visualizar, isso ninguém me falou, eu visualizei a categoria, os taxistas, insultando um jornalista da tribuna. Por quê? Porque eles dizem que a tribuna é contra o Uber. E o Heraldo falou muito bem, vai lá na tribuna. Eu tenho certeza que o Família Santini vai receber a categoria dos taxistas, com o sindicato, com o sindicalista, faz uma matéria. Entendeu? Agora não adianta descontar no empregado do jornal A Tribuna. Né? Ele está ali assalariado, ele foi designado, ele recebeu uma pauta para poder cobrir aquele evento, ponto. Né? É a mesma história do motorista de ônibus, que você vai pagar o ônibus, né? E não tem o troco. Você vai brigar com o motorista? Não, vai brigar lá na empresa, porque é a empresa que não dá o troco para o motorista. E por aí vai. Então, tem coisas que tem que separar o joio do trigo, entendeu? Então, um beijo grande para Débora Pedroso, uma grande profissional, e espero que isso seja solucionado da melhor maneira possível. Luiz Carlos, sempre presente aí, sempre acompanhando e participando das mobilizações do seu sindicato, da sua categoria, sempre teve uma relação cordial e amistosa com os jornalistas e jamais pode descambar para fatos como esses que ocorreram, né? Eu também faço coro às palavras já ditas aqui. Eu não acredito que o vereador... Porque, veja bem, a categoria praticamente intima o político para ir no seu local de trabalho. E o Ademir, eu acredito ele não foi lá de abelhudo. Acho que houve um convite, praticamente uma intimação, para ele comparecer, que geralmente os políticos têm medo de sindicato, de vez em quando que vão lá. E é chato isso só na véspera de eleição. Ele é autor da lei, Nós que proíbe comungamos que os políticos sempre vão ao sindicato os 4 anos, normal. Nós, parecido com isso daí, Heraldo, nós estamos com um problema lá em Cubatão, com os desempregados. Então, hoje está baixando lá a lei democrática, entre aspas, né? De que se a empresa não registrar o trabalhador aqui da região ou de Cubatão, os trabalhadores que ela tiver registrada para dispensar ou mandar para suas matrizes. Porque as empresas, as grandes empresas, teimam em trazer as empresas e a mão de obra de fora. Então, parecido. Então, nós, dirigentes sindicais, temos que ter muito equilíbrio nessa hora aí.
Até porque se você aceita um candidato a prefeito, você tem que aceitar todos. E às vezes a comissão, atabalhoadamente, finge não saber que a coisa é democrática. É de Pedro, é de João, é de Manuel. Então não dá para ser só de um, direcionar só para um. Então a mesma coisa, nós temos tido cuidado tanto com a polícia quanto com o jornalista. A gente não pode ser desequilibrado. Tem que saber que cada um está na sua. E você que tem que dar seus pulos. No caso aí do Uber daqui, estou vendo sempre o debate, esse processo é nacional, que tem que resolver isso a nível nacional. É mundial, na não verdade, é prefeitura, é nacional. Mas enquanto isso não ocorre, porque também está sobre nós, agora já falando, é esse veículo por controle remoto, é o avião, é o drone, é tudo na base da tecnologia. Isso aí ninguém vai poder fugir, infelizmente, isso vem para forçar a barra mesmo. E o que está em discussão, o que é? O que é mais barato? Qual é a qualidade e o mais barato? Preço e qualidade que está em discussão. Esse é o que está no momento agora. Isso aí leva a isso. A gente sabe que a discussão é por aí mesmo e talvez, né, desse problema, desse conflito hoje, surja aí alguma alteração no serviço do táxi, uma forma de baratear também, enfim, eles vão ter que resolver, a verdade é essa. Só uma parte, Geraldo, desculpa. E logo, logo, se o Uber sendo legalizado, a briga vai ser dos sindicatos, né? Sim. Quem vai representar o Uber? Sim, é o sindicato dos motoristas rodoviários, vai ter um sindicato novo e por aí vai. Aí vai alguém lá em Brasília entregar uns documentação para pegar uma carta sindical. Isso. Né? Vai ser uma luta. Se já não tem alguém já articulando isso, né, doutor? Exatamente. Eu acho que todo esse debate ele é salutar, afinal, as grandes ideias elas se enraizam, elas se sedimentam depois de um conflito, de um debate. Agora, é claro que o debate tem que ser pacífico. As pessoas têm que discutir no campo das ideias, evitar discussão mais acalorada, quando partem para ameaças. Mas eu acredito que tudo isso aí foi um mal-entendido. Eu acredito que agora os dirigentes sindicais vão tomar a frente e não deixar aquela pressão da massa, que a massa ela fica incontrolável. O sindicato ele trabalha também com a massa é difícil controlar. Ela segue uma cabeça. Se a cabeça ela for para o bem, a massa vai para o bem. Se a cabeça for para o mal, a massa vai para o mal. Porque senão ninguém controlava a massa. Então sempre ela vai numa direção. Agora, por isso que eu digo, cabe aos responsáveis tratar isso com seriedade, e porque esse debate é importante, viu? As coisas não podem ser tão simples assim, olha, agora a tecnologia apresentou isso, vamos implantar e pronto. Não, vamos debater. Depois vamos implantar, mas com segurança, porque depois a gente pode estar errado. Então, por isso que tem que debater. Porque eu te garanto que alguma coisa positiva vai sair do debate. Alguma coisa vai ser aproveitada nisso. Tanto para os taxistas como para o Uber. O Uber também não veio o dono da razão, como o taxista também não é o dono da razão. É através desse debate que vai chegar num denominador comum. Isso que a gente espera. Eu lembro agora que quando surgiram as primeiras cooperativas de rádio-táxi, alguns motoristas também se insurgiram. Mas o que fizeram? Criaram outras cooperativas, né? Qual é o objetivo deles? Prestar o melhor serviço, ter o atendimento, ser requisitado. Vai forçando. Eu não estou dizendo que com isso eles vão ter que ceder ao Uber, não, vai ter que encontrar um meio termo, isso aí não resta a menor dúvida. O fato é que a população está buscando alternativas, porque a população não tem dinheiro, então quando não tem dinheiro você busca alternativa. O Uber foi uma alternativa mais barata e eu acho que a categoria dos taxistas vão se adequar a isso, vão encarar isso desse jeito e vão também buscar alternativa que barateie o preço e que consiga também dar um serviço de qualidade com preço mais barato. Quem vai ganhar vai ser a população. Lógico. Porque nós vamos ter Uber e taxista e nós vamos ganhar com isso. O que não pode é esse tipo de coisa, essa pressão, essa perseguição. Às vezes acha que você, porque tem um carro preto, você é motorista de Uber, e aí realmente complica. Acontece que nem aquela moça no Guarujá. É criminosa, pronto, mataram a mulher. E teve uma situação aqui também na rodoviária de Santos. É isso. Eu fui outro dia visitar minha mãe, né? Minha mãe mora ali próximo à igreja da Aparecida, estacionei meu carro, um rapaz veio para mim e falou, você é Uber? Eu falei, não.
Acho que ele queria pegar um táxi, eu espero que seja. Porque hoje em dia você não pode ter mais um carro preto, como bem disse o doutor. Né? Eu acho que a moda agora é carro branco, né? Então você tem um carro preto novo, pronto. É motorista de Uber. Vai ser perseguido e tal. E não é por aí realmente que a gente vai solucionar esse conflito. Mas por falar em conflito, ô Luiz Carlos, como é que está a greve da Corsã lá em Cubatão? Então, Heraldo... Não é conflituosa, hein? Continua, manifestação pacífica. Os trabalhadores parados, a empresa ontem nos enviou um documento, só que ele tem um rosário de pendências, né? Não é só um item só. Nós passamos 2 vezes pelo TRT, o TRT nos acolheu, até no último julgamento agora a direção da Corsã nem compareceu, porque existe um particular. A empresa de economia mista, muitas vezes, ela manda o dinheiro, só o dinheiro líquido, para pagar o salário do trabalhador. Ele não manda a receita bruta. Ó, eu vou mandar bruto porque você tem que recolher todos os encargos em geral. Não, manda a metade. E mesmo que ela pagasse em dia, ainda ela fica devendo, porque ela tem plano de saúde, FGTS, se brincar o INSS, essas outras questões que são devidas, né? Então, está atrasado lá, TIC, refeição, cesta básica, continua atrasado. Então, o sindicato não aceitou receber um ofício. Pediu para que ela remetesse ao tribunal que ela está ok. Porque é uma espécie de menchevique, né? Fala uma coisa e faz outra. Então, o que acontece? Quem manda na direção das economias mistas são os prefeitos. Então, há um capricho em alguns lugares para não quitar, que é para provocar o conflito. Mas há quanto tempo vocês estão parados lá? Já vai para 1 mês já. É o 42º dia hoje, né? Já 1 mês. Não, porque tem 2 setores, né? Um de limpeza e o que nós representamos. O nosso é que está fazendo 1 mês agora. 1 mês. Mas 2 setores, ela tem em torno de 600 pessoas. Mas nesse ano já houve outras paralisações, diversas, né? Sempre diversas. em razão de atraso. E não foi só nas economias mistas, é hospital, é prestador de serviço, não é as empresas lá de economia mista, é mais uma, né? Mas então é constante. O relógio da prefeita não acabou a pilha. Ele está descontrolado. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do painel regional.